Bom dia, aqui é o Alfredo Pereira Júnior. Hoje eu vou comentar um pouco sobre uma interpretação que eu faço a respeito da teoria de Aristóteles, teoria da potência e do ato, e relacionar com a filosofia da física contemporânea. Isso pode parecer estranho porque na ciência moderna, de certa maneira, se acreditou que a física de Aristóteles estaria ultrapassada. Mas eu não vou enfocar essas questões aí da filosofia moderna, não, da ciência moderna. Eu vou partir de uma visão mais geral da filosofia de Aristóteles, que inclui não só a física, como também a metafísica, né? E eu quero mostrar que na interpretação da física quântica atual está ressurgindo uma visão aristotélica, que é a teoria da potência do átomo, mas interpretada de uma forma que eu acho que talvez seja até mais fiel a Aristóteles do que as interpretações feitas por Tomás de Aquino, que levam Aristóteles para o domínio da teologia, né? Que eu acredito isso seja incorreto. Bem, então eu vou começar falando um pouquinho sobre o que me parece ser a principal inspiração, motivação de Aristóteles ao fazer sua filosofia, seu sistema filosófico, que foi conciliar Heráclito e Parmênides. Porque Parmênides nos falava de um ser que não pode não ser, ou seja, de princípios universais, um princípio universal, de um ser que ele tem como característica justamente ser e ser real, né? É uma realidade que não pode deixar de ser real, porque ela é o princípio, é o fundamento. Então não há tudo que acontece na nossa vida ou na história do universo decorre desses princípios, ou desse princípio ou destes princípios, né? Se a gente pensar uma visão mais plural de que nós temos um ser que tem vários componentes, né? Vários fatores determinantes da realidade, né? E, por outro lado, Heráclito nos dizia que tudo está em constante mudança, né? Como conciliar isso? Eu entendo que para conciliar os dois, porque Aristóteles via que ambos tinham parte da verdade, ambos tinham razão, surgiu a teoria da potência do ato. O que é a teoria da potência do ato? Existe um ser em potência, que é constituído de fatores eternos, universais, que determinam tudo o que acontece. Mas esse ser está em potência. Mas as atualizações, essa potência, ela se desdobra em infinitas possibilidades, desdobramentos, né? Mas aquelas possibilidades que se atualizam a cada momento, aí nós já entramos numa dinâmica no espaço e no tempo, né? A cada momento nós temos um subconjunto das possibilidades se atualizando. Aí nós temos, então, essa realidade da experiência, que é uma realidade da mudança, do movimento. E aí a gente entende que o livro Física de Aristóteles é o estudo do movimento, desse processo de movimento. E os livros que foram chamados de metafísica estudam o ser enquanto ser, que seria esse ser que gera tudo que acontece, né? Tudo que existe. E esses componentes do ser, esses fatores determinantes do ser, são as formas, certo? Então nós temos um ser em potência que engloba todas as formas possíveis. Esse é o ser de Parmênides, né? Essas formas, elas são e não podem não ser.
o que pode acontecer é delas não se atualizarem em determinado momento, mas nesse ser potencial, que engloba tudo, elas são, né, elas são impotência. E à medida que elas se atualizam, elas interagem entre si e se atualizam, e aí então nós temos a physis, né? O mundo em que as coisas estão em movimento, estão mudando e se atualizando. E nesse processo de atualização, nós interagimos com os produtos desse processo, né, através dos nossos sentidos, através da experiência. Então, o ser existe independentemente da mente, ou independentemente de alguém conhecê-lo, mas ele existe em potência. Então, essa realidade independente da mente é uma realidade em potência. Na medida em que se atualiza, né, nós podemos interagir e conhecer o ser, mas na medida em que ele se atualiza. O nosso conhecimento vai ser sempre parcial, vai ser sempre conhecimento de uma parte do ser que se atualizou e com a qual nós interagimos na experiência, né? Então, tudo que é conhecido é atual, né? Mas nem tudo que é real é conhecido, né? Porque a realidade é constituída por esse ser em potência que contém todas as possibilidades, contém as possibilidades de gerar, né, os elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, os átomos, né? Depois, na ciência mais moderna, né? A matéria, gera a matéria e gera também os seres que conhecem essa matéria, né? Os seres que têm a capacidade de conhecer, os seres que têm, né, a mente, a consciência, tudo isso deriva desse ser. Só que ele vai se atualizando, digamos assim, aos poucos, a conta-gotas, né? E essa parte que se atualiza, a gente forma nós, os conhecedores, e as coisas conhecidas, né, os objetos do conhecimento. Então, nós temos aí já uma solução para questões de ontologia e epistemologia, porque nós temos, então, né, não é que é o conhecimento que faz com que as coisas existam, né, na interpretação idealista, não é isso, né? É que tudo que a gente conhece é porque se atualizou, é uma possibilidade que se atualizou, né? Então, para a gente conhecer algo, né, há certas condições, né, que aquela forma esteja atual, né, tenha se atualizado e que a gente tenha interagido com essas formas, né, da natureza ou outras formas da cultura, né, por exemplo, uma composição musical. Então, né, um compositor articulou formas musicais, gerou uma composição, né? Então, a partir daí, a gente pode, né, interagir com esse produto, no caso aí uma obra cultural, e vir a conhecer, né, qual é a estrutura harmônica, rítmica, etc. dessa obra, né? Certo? Então, é uma visão realista, obviamente, mas que tem um papel para a mente aí, né? Não é simplesmente um realismo ingênuo ou uma teoria de que a mente reflete a natureza. Não, né? Porque é um realismo crítico, né? Porque a mente consegue conhecer aquelas partes do ser que se atualizam, né? Vai sempre existir uma diferença entre aquilo que a gente conhece e o ser enquanto ser, que é o assunto da metafísica, né? Só que esse ser enquanto ser, ele não é atual, ele é em potencial. Aí nós temos a visão que hoje em dia a gente chama de monismo neutro, né? Que esse ser enquanto ser, ele é potencialidade para gerar tudo. Então ele não ele não tem características de matéria, nem características de mente, né? Ele não tem características espirituais, de ser um Deus criador, não é, né? Ele é simplesmente, né, a coleção de todas as possibilidades, enquanto possibilidades. O ser enquanto ser é um ser em potencial,
É composto de formas que estão em potência. E essas formas vão se atualizando num processo bastante complexo, né? E aí a gente já introduz algo que talvez não esteja em Aristóteles, que é a ideia de que as formas interagem entre si e se auto-organizam. E aí também um aspecto, algo que é pouco intuitivo, mas que a materialidade é uma dessas formas, né? A matéria existe em potência no ser, enquanto ser, né? E a matéria se atualiza e as outras formas se atualizam juntamente com a matéria, né? Então nós vamos ter essa unidade, né, do material com o não material, com as formas, por exemplo, do conhecimento, as formas da sensibilidade, né, aquilo que a gente chama de sentimentos, né? Por exemplo, o amor, o ódio, né? São formas de sentir que se atualizam num corpo biológico, que é um corpo composto de componentes materiais, né? Certo? Bem, então eu vejo já em Aristóteles, né, essa metafísica, né, do ser enquanto ser em potência, né, e a teoria da potência do ato justamente para explicar o mundo da física, né? E, né, nesse mundo da física nós temos uma parte da verdade de Heráclito, que está tudo em mudança, em movimento, só que o que se atualiza são as formas que existem no ser, formas em potencial. Porque, por definição, né, o ser enquanto ser, estudado pela metafísica, contém todas as formas possíveis. Então, tudo que acontece na evolução do cosmos, na experiência humana, acontece porque é possível, né? Tudo que é atual é possível, né? E aí, então, nós temos essa relação de atualização, né? E a grande assim, fronteira de investigar é como acontece esse processo de atualização. Porque nós temos tudo que é possível no ser enquanto ser, nós temos tudo que é possível, né? E como que se seleciona, ou como é que se define quais as formas que vão se atualizar a cada momento? E a constituição do espaço e do tempo é o próprio processo de atualização, certo? Não existia um espaço e um tempo absolutos em que as formas estavam e vão, então, se atualizando. Não, né? Existe um ser em estado potencial que vai se atualizando e vai gerando o espaço e o tempo, junto com aquilo que se atualiza, com as formas que se atualizam, certo? E a matéria é uma das formas que se atualizam. Então, nós temos os seres que Aristóteles chamou de substância, né, os seres ilemórficos compostos de matéria, que é uma forma, e as outras formas, né, que não são matéria, certo? Mas formando sempre unidades, né? Não temos, por exemplo, um cachorro, né? Meu cachorro está latindo aqui. Nós não temos a forma do cachorro sem a matéria do cachorro, né? Nós temos a forma num corpo vivo, né, de constituição material. Aí nós temos aquele ser ali, aquele ente, né? O cachorro é um ente em que a gente interage na nossa experiência, né? Então, o meu cachorro aqui há uma unidade da forma do cachorro com uma matéria, que são os componentes, né, materiais que conhecidos aí no estudo da biologia, né? Quais componentes materiais de um ser vivo, né? Nós temos água, carbono, né? Íons metálicos, e etc, etc, né? Nitrogênio, por aí afora, né? A gente pode pegar a tabela periódica e ali identificar, marcar os componentes materiais de um ser vivo, né? Só que esses componentes, eles não estão simplesmente justapostos, não, eles estão organizados, né, de uma forma. Então existe o que a gente só chamou de causa formal, né? O cachorro é cachorro porque ele tem a forma
dinâmica, né, de ser cachorro. Aqueles componentes materiais estão organizados segundo uma forma, que é a forma do cachorro. Bem, então, a grande questão seria essa, né? Como que, né, no caso da biologia, através de um processo evolutivo, darwiniano, né, esses componentes do ser, né, se articulam, se organizam, né, e geram essas formas dinâmicas, esses entes, né, que têm uma forma própria, uma forma macro, né? O cachorro tem uma forma macro composta de N formas elementares que são componentes do ser. Então, nós temos o gato também, ele também tem praticamente os mesmos componentes, só que com uma outra forma. Então, as espécies biológicas, já em Aristóteles mesmo, né, a gente distingue as espécies biológicas pela forma macro, né? E na ciência contemporânea, além da forma macro, nós temos também o que a gente poderia chamar de formas micro, que são os genes, né? São padrões de informação que constituem cada espécie e distinguem também. Todas as espécies biológicas têm o mesmo código genético, quer dizer, o mesmo tipo de relação entre os componentes micro, né? Ou componentes macromoleculares, né? Porque o que é micro, em termos da percepção humana, né? Se a gente pensar em termos de física atômica, é macro, né? As moléculas, as macromoléculas, né? As proteínas, aminoácidos são macromoléculas. Então, do ponto de vista da física atômica, o gene é uma macromolécula, né? Mas então nós temos vários níveis de organização na realidade que são notados, né, na organização de um ser vivo. Nós temos componentes, né, em toda se a gente for subdividindo, né, os componentes, nós temos lá desde íons, temos funcionais, né? Em termos funcionais no ser vivo, nós temos íons, que são muito importantes na fisiologia. Aí nós temos, né, as moléculas, macromoléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, né? E chegando até o ecossistema, que são as várias formas de vida interagindo num certo espaço e no tempo, né? Bem, e o que isso tem a ver com a física quântica, né? A ideia básica que eu quero trazer, ela está sendo defendida pelo meu colega Chris Nunn, lá da Inglaterra. A gente já escreveu alguns artigos juntos, que seria mais ou menos o seguinte. Eu sei que eu vou ter que simplificar, até porque eu não sou especialista em física quântica, né? Muito ao contrário. O que se chama de superposição na física quântica seria você ter vários estados superpostos, ou seja, coexistindo, né? Isso corresponderia ao ser em potência. Ou seja, quando nós temos um estado de superposição, nós temos várias possibilidades que estão superpostas, como diz o próprio termo, né? Mas elas não estão atualizadas. O que vai se atualizar vai ser uma configuração, né? Então, isso seria aquilo que se chama de colapso, que muitos atribuem à ação de um observador consciente, né? Que eu não concordo com isso e não faz nenhum sentido aqui no que eu vou dizer. Mas a ideia alternativa, né, que alguns chamam de redução objetiva, porque não depende de um observador consciente, né, é que há uma espécie de seleção, né, como na teoria evolucionista, né, desses estados possíveis se seleciona um. E quem que seleciona? Não é o observador, é o próprio sistema. Então, a ideia é que existe uma dinamicidade, ou
como já começa a se falar, uma auto-organização desses componentes micro ou subatômicos, né, que determinam o que vai se atualizar a cada momento, porque eles são processos super dinâmicos, né? Nós temos superposições e colapsos, vou chamar de colapso aqui entre aspas, né? Ou uma redução, superposições e reduções em sequência. Isso corresponderia, a meu ver, ao que Aristóteles concebia como passagem da potência para o ato. Então, nós temos uma potencialidade persistente na natureza que corresponde ao ser da realidade. A realidade, né? O ser, o modo de ser da realidade é de você ter N possibilidades a cada momento, e dessas, né, há uma seleção e uma atualização de pelos próprios componentes. Isso é determinado pelos próprios componentes do processo. O observador apenas registra isso. O observador humano, no caso, um ser consciente que está, ou que seja um aparelho que registra, apenas registra o que está acontecendo. Não é o aparelho nem o ser consciente que está constatando o que acontece, né, que determinam o que vai acontecer. É o próprio sistema que se auto-organiza e gera um resultado, e o observador constata aquele resultado, né? Bem, aí tem um monte de questões técnicas que eu nem tenho condição de formular, né? Mas eu sei que isso está relacionado com o que foi chamado de regra de Born, do Max Born, né? A regra de Born, ela seria algo assim, uma regra que determinaria o resultado, né? E isso está sendo questionado, né? Se haveria realmente essa regra ou se o próprio sistema poderia estabelecer suas regras. Então, a questão é essa, né? Existe uma regra fixa para o colapso ou para a redução, que vai sempre seguir essa regra, ou o próprio sistema estabelece a regra, independentemente do observador. Eu acho que essa que é a questão. E como é que seria isso em Aristóteles, né? Em Aristóteles seria a segunda opção, né? A substância ela é autodeterminada, né? Os seres da natureza, que ele chamou de substância. Hoje em dia a gente não fala em substância, a gente fala em sistemas, né? Sistemas se auto-organizam, né? E como é que eles se auto-organizam? Então, em Aristóteles, nós temos as 4 causas, né? Teoria das 4 causas: causa eficiente, material, formal e final, que vão nos ajudar a entender como ocorre esse processo de auto-organização, né? Mas esse processo de auto-organização, inclusive, né, aí é um assunto controvertido, mas inclusive a causa final, ela seria posta pelo próprio sistema. Não existiria uma causa final. No caso, o primeiro motor, né? O primeiro motor, ele não seria uma entidade que manipula o sistema igual, né, no caso das marionetes, né, se nós temos alguém manipulando com umas cordinhas, não seria isso. Isso é a interpretação teológica, né, da coisa, de um Deus criador que também determina, né, o processo que vai fazer com que o mundo retorne a Deus, né? Tomás de Aquino. Mas seria uma outra interpretação da causa final, que a gente encontra no livro O Problema do Ser, Aristóteles, de Pierre Robin, né, em que o primeiro motor ele é um objeto de desejo, é um ideal de perfeição que a mente humana e também toda a natureza quer imitar, né? Então seria
um objeto, um ente imaterial e imóvel, mas posto pela mente ou pela alma, né? Porque em Aristóteles nós temos almas, né? Então, seriam as almas que colocam o fim, a finalidade na natureza, na física. Não seria um Deus transcendente, né? Então, em Aristóteles, nós teríamos já uma teoria, né, de como esse processo se engendra, né? Como essas formas potenciais que são eternas e que elas são reais não podem deixar de ser, né, de ser reais, mas elas existem em potência. E como é que essas potências se atualizam, né? Então, nós temos 4 determinantes principais, né? O que ele chamou, né, de causa eficiente, que vai ser já uma substância que já se atualizou e que vai interferir na atualização de outra substância, de outro sistema, né? Que é a causa eficiente. A causa formal são as formas possíveis que podem ser atualizadas. E os seres vivos são composições complexas, né, de várias formas, gerando uma forma macro, né? Isso a gente pode estender um pouquinho a causa formal para falar dessa composição de formas, né? Nós temos formas de uma escala menor, né? Como, por exemplo, as macromoléculas, né? E as formas macro, que são as formas que Aristóteles estudou na sua morfologia, né? As formas macro. Temos a causa material, que a gente considera a matéria um componente do ser. A matéria é ser, né? É aquele substrato que as formas vão... nos quais as formas vão se encarnar, né? E, então, a matéria ela tem uma característica que ela é sempre precária. Ela introduz um elemento de aleatoriedade, de acaso no processo todo, né? Então, quer dizer, a matéria torna esse processo de atualização não determinístico, né? Ou, se quiser, um processo estocástico. Esse processo de atualização é estocástico, porque tem a matéria. Porque se fosse só forma, as outras formas interagindo entre si, você poderia ter uma previsão completa, né? Poderia ter uma descrição em termos de funções, né, determinísticas, né? As funções matemáticas em si são determinísticas, né? Mas quando nós temos sistemas que têm interações complexas, né, desde Poincaré, a gente sabe que aí deixa de ser determinístico. Nós temos chamados sistemas caóticos. Bem, então, e temos também a causa final, que é controvertida, mas nessa interpretação que eu proponho, os fins, né, as metas que os sistemas têm, seriam estabelecidas por eles próprios, né? Não por um agente externo. Certo? Então, conclusão disso, né? A física de Aristóteles tem que ser concebida, né, dentro da teoria da potência e do ato, né? A física é metafísica. Na física nós temos esses processos de atualização, né? E na metafísica nós temos o estudo do ser enquanto ser, né, que vai nos conduzir ao estudo das formas, formas universais, das quais tudo se deriva, né? Seria o ser enquanto ser. Só que essas formas existem, todas elas em estado potencial, né, e vão se atualizando pouco a pouco, num processo estocástico, porque tem a matéria. A matéria, ela transforma esse processo num processo estocástico, não é um processo determinístico. Então, desse ponto de vista, a filosofia da física de Aristóteles está atualíssima, porque
nos ajuda a entender esse processo que existe, né, na natureza de passar de um estado de superposição, que nós temos várias possibilidades, para essa redução a uma possibilidade a cada momento, né, que corresponde a aquilo que a gente pode registrar no plano macro, né? Nós temos uma superposição de possibilidades micro, vamos dizer assim, né? Embora a questão não seja só de escala, tá? Mas foi formulado assim, né? Historicamente, né? Então nós temos uma superposição de estados micro e gerando um único estado macro, né? Mas a ideia seria mais ampla, não seria só uma relação do micro com o macro, é uma relação do ser enquanto ser com os entes que se atualizam, né? E que se tornam, se manifestam, né? O termo, os fenômenos, né? Aquilo que se manifesta. Os fenômenos são atualizações de partes, de algumas formas do ser, né, a cada momento. E esses fenômenos, eles podem ser registrados pela nossa mente, ou com o uso de aparelhos, né, que ampliam, né, a nossa capacidade de observação. E então nós temos um registro dentro de um contexto científico, né, dos processos da natureza. Certo. Bem, espero que eu tenha conseguido passar a minha interpretação de Aristóteles, né, e como ela pode ser útil nessa grande discussão de mais de 100 anos de interpretação da física quântica. Um abraço.